Senhor Incrível, Gelado, Mulher Elástica, Flecha. Esses são os heróis mais populares de Os Incríveis. Heróis que fizeram nós se apaixonarmos por esse filme. Mas, por dentro da história, existiram outros personagens que também fizeram coisas muito importantes, como o próprio Gamma Jack, que tá todo mundo falando, mas além dele, existiu outro personagem que marcou presença no universo, mesmo sem participar muito do filme. Estou falando de Olho Laser, um ex-advogado que se tornou herói por influência do Senhor Incrível e que deu a própria vida para descobrir mais sobre o plano do Síndrome. Um herói que claramente foi inspirado no Ciclope dos X-Men. E bom, nesse vídeo vamos dar aquela velha analisada nele. Por isso hoje, nesse maldito canal, Olho Laser, o único herói que não morreu em vão. Pouca gente sabe sobre a infância do Olho Laser, mas a virada na vida dele veio quando o Senhor Incrível, o Gelado e o Gamma Jack convenceram o cara a entrar pro time dos heróis. Eles até levaram ele pro famoso modo Edna para ganhar um traje estiloso e de quebra foram os responsáveis pelo nome de super-herói dele. O detalhe é que o Simon queria se chamar Ponto de Vista, e aí o Senhor Incrível, sendo bem sincero, chegou pra ele e falou que esse nome tava uma merda e mandou colocar o Olho Laser no lugar. Ao longo da carreira, ele apareceu em cards colecionáveis, comerciais do programa Senhor Incrível e seus amigos e fez parte de várias equipes, mais especificamente 3, e ele já chegou até a liderar uma. O problema é que todos esses grupos acabaram se desfazendo. Ele também estava presente no casamento da Helena com o Roberto e ainda mais, sentado na primeira fila junto da sua família. Se liga na moral. Além disso, ele era muito próximo do falecido pai da vilã de Os Incríveis 2, a Evelyn Devil. Evelyn Devil essa que ganhou um telefone exclusivo só para fazer chamadas urgentes pro Olho Laser. Mas, como todo mundo bem sabe, depois que os heróis foram proibidos, tudo mudou, eles tiveram que sair das ruas. Durante o banimento dos super-heróis, o Olho Laser não ficou em casa vendo novela esperando o tempo passar. Não, ele virou praticamente um militante dos direitos dos super-heróis, batendo o pé para que a proibição fosse derrubada. Mas essa militância pode ter sido a senha pro azar bater a porta. Foi assim que a galera do Síndrome conseguiu rastrear ele e mandar o convite para aquela ilha do abate. Naquela ilha foi criada uma verdadeira seleção de jogadores do Vasco, parceiro. Morreu geral, tudo pelas mãos do Omnidroid. 15 anos depois do Omnidroid, ele acabaria sendo uma das últimas vítimas dessa máquina assassina. O sumiço dele virou até notícia no jornal que o Senhor Incrível estava lendo. O chato é que o falecimento do Olho Laser não é mostrado no filme, mas a gente sabe que ele foi eliminado pelo modelo V5 do Omnidroid. Só que, antes de perder a vida, o cara ainda teve forças para rastejar até uma caverna e com sua visão laser gravar Cronos na parede. Basicamente deixando um bilhete gigante dizendo: "Ei, descubra o plano do vilão pra mim, valeu?" E não é que funcionou. Quando o Senhor Incrível quase virou atacante do Vasco por causa do Síndrome, ele achou o esqueleto do Olho Laser, viu a mensagem e pescou que Cronos era a senha pros computadores do maluco. O Roberto ainda usou o corpo do amigo como cortina de fumaça, fingindo que estava morto para enganar uma sonda de vigilância. No fim das contas, Síndrome acabou pagando por tudo e podemos dizer que o Olho Laser, mesmo não estando mais entre nós, foi peça-chave para salvar o dia. O Simon não era exatamente o cara mais animado da festa. Na real, ele tinha aquele jeitão meio introvertido, fala reta, um tom sempre igual, zero emoção. E olha que ele jurava, no arquivo de áudio secreto, que tinha senso de humor. Mas sinceramente, se tivesse, estava bem escondido. Pra piorar, o cara vivia com um medo bizarro, acabar acertando alguém sem querer com seus lasers, se ficasse olhando demais pra pessoa. Imagina o constrangimento, tu tá bem aqui e simplesmente matar
outra pessoa. Mesmo assim, ele era brother de peso do Gelado, do Senhor Incrível e do nosso querido Gamma Jack, que inclusive já tem um vídeo no canal falando sobre ele. E pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo analisando vilões, eu já analisei todos os 50 vilões da DreamWorks em um vídeo. Foi um vídeo de mais de 1 hora que o pessoal aqui do canal adorou e eu recomendo muito. Você vai estar ajudando muito o canal se assistir esse vídeo, mano. Então vai lá, por favor. Infelizmente a amizade do Simon e do Gamma Jack acabou nem durando muito, né? Porque todo mundo tá ligado que o Gamma Jack não é muito bom da cabeça, o cara é meio doidão. E também não dá pra negar que o Olho Laser era um cara muito inteligente e sabia se virar, tanto que conseguiu sobreviver ao Omnidroid tempo suficiente para descobrir todo o plano do Síndrome, que era acabar com um monte de heróis só pra no final poder derrotar o Senhor Incrível. Ou seja, é inegável que o Simon era muito estrategista. O Olho Laser era basicamente um sniper ocular. Seu superpoder era lasers que saíam direto dos olhos, mas não era qualquer piscadinha que soltava um tiro não. Ele precisava focar com força total no alvo, e para isso usava um capacete especial com lentes de foco, tipo um óculos de aumento de destruição. Se ele se concentrasse o bastante, conseguia queimar metal sólido. Em uma cena deletada, o Senhor Incrível até comenta que já viu o Simon cortar uma van ao meio com um único disparo, o que é basicamente transformar o olho numa serra elétrica de luz. Além disso, o cara tinha uma resistência sobre-humana de respeito. Nos arquivos secretos, a barra de estamina dele estava quase no máximo, o que significa que ele podia ficar horas e horas fazendo atos heróicos sem dar aquela pausa para um descanso. Junta isso com a pontaria mortal e você tem um herói que podia tanto salvar o dia como arrombar a porta de um cofre como se não fosse nada. O Olho Laser não era só um par de olhos laser ambulante. O cérebro dele também era muito afiado. O cara era advogado, tá ligado? Então ele era muito estudioso. E segundo também aqueles arquivos, ele tinha um intelecto acima da média. E pra completar, ele ainda mandava bem hackeando. Ele sabia invadir computadores avançados e burlar sistemas de segurança, como se estivesse entrando na própria conta do e-mail. Além de fritar coisas com o olhar, ele também podia hackear o sistema que controlava essas coisas. Uma combinação perigosa e útil. O Olho Laser tinha uns poderes incríveis, mas também umas fraquezas que, convenhamos, prejudicavam muito o cara. Para começar, qualquer superfície reflexiva, tipo espelho, vidro polido ou até mesmo uma colher, podia transformar seu laser num ataque bumerangue, voltando direto para ele ou acertando alguém sem querer. Péssimo cenário. Outra limitação era o foco perigoso. Se ele encarasse algo ou alguém por tempo demais, corria o risco de soltar um raio sem querer. Resultado, ele evitava contato visual, como se estivesse numa competição de quem olha pro chão por mais tempo, o que fazia muita gente achar que ele era arrogante ou metido. O cara só tinha poderes muito perigosos mesmo. E pra fechar, a visão noturna dele era um pouco fraca. À noite, sem um bom par de óculos, ele não via quase nada. Então, em um cenário de um combate noturno, ele estaria em desvantagem. O Simon era aquele tipo de cara que chamava atenção pela presença, alto, atlético e com cabelo castanho escuro bem marcado. Quando vestia o traje de Olho Laser, ele ia full herói, em um uniforme azul marinho estiloso, com um V azul celeste no peito e um capacete com viseira, no estilo do Gelado, só que personalizado com as letras GB, que significa Game Boy, porque ele era muito viciado em Pokémon. Brincadeira, GB é de Geyser Beam, que é o nome dele em inglês. Agora falando da sua vida civil, o Simon James Paladino trocava o look de combate por algo mais discreto, tipo óculos e terno. Já que ele era advogado, né, o cara sempre usava terno. Mas sério, rapaziada, era quase impossível olhar pra ele vestido de advogado e adivinhar que por trás daquilo ele era um super-herói que podia tirar sua vida com um único olhar.
Agora se liga nessas coisas curiosas sobre o olho laser. Para começar, ele é praticamente o primo da Pixar do Ciclope da Marvel. Os dois disparam raios de energia pelos olhos, usam uma viseira para controlar os poderes e evitar que todo mundo vire churrasco, e ainda tem um papel de liderança nas suas equipes. Ciclope nos X-Men e o olho laser em alguma equipe que ele participou, que eu acho que o nome nem chegou a ter tradução. Enfim, o sobrenome Paladino também não é à toa, vem do italiano paladino, que significa alguém que defende e protege os inocentes. Exatamente o que os heróis fazem, ou deveriam fazer, né, Gama Jack? E no jogo Lego Os Incríveis, que inclusive eu adoro, e se tudo der certo algum dia eu pretendo fazer um vídeo só explorando os jogos da Lego, porque eu sou muito fã. Mas enfim, no jogo dos Incríveis a gente tem uma surpresa. Naquela cena da caverna, ao invés de estar só o esqueleto, ele aparece vivo, do nada, porque os desenvolvedores queriam incluir ele no elenco, já que pra quem não tá ligado, mas acho que todo mundo tá, os jogos Lego, em sua grande maioria, tirando, sei lá, o Lego City Undercover, dá pra jogar de dois. E como o Roberto, em grande parte do filme, fica sozinho, e eles precisavam que tivesse outro personagem pra poder jogar de dois, decidiram deixar o olho laser vivo pra que o segundo player controlasse ele. Além de que Lego é um jogo mais infantil, e quem tá ligado que Os Incríveis, embora seja uma animação, não tem nada de infantil. Inclusive, rapaziada, eu até queria compartilhar uma coisa aqui com vocês. Eu não sei se eu sou burro ou coisa do tipo, mas eu lembro que na infância eu via toda aquela trama do Roberto não poder mais ser herói e eu não entendia nada. Aí só agora, depois de mais velho, quando eu fui reassistir o filme, que eu percebi a complexidade do roteiro dessa animação. O Senhor Incrível tentou salvar um cara que queria tirar sua própria vida, resultando num processo e mais processos pro mundo dos super-heróis, ocasionando a proibição. Cara, isso é uma coisa muito complexa para uma criança entender. Mas enfim, era só isso que eu queria compartilhar. Eu não entendia nada, mas agora, depois de mais velho, pude perceber o quão genial é essa animação. Mas e você? Aconteceu isso contigo também? Deixe aí nos comentários. O fim do olho laser foi bem trágico. Como todo mundo tá ligado, na luta contra o Omnidroid, ele caiu de um penhasco, se feriu gravemente, mas conseguiu chegar até uma caverna e gravar a senha na parede antes de ir de arrasta. Síndrome provavelmente nem se deu ao trabalho de procurar o corpo, assim como achou que o Senhor Incrível tinha morrido quando a sonda não detectou sinais. E também tem uns easter eggs, rapaziada. Naquele curta Toy Story de terror, aparece o nome Simon J. Paladino em um túmulo. E pra galera que gosta de teorias, principalmente a teoria da Pixar, isso aqui é um prato cheio. Agora, uma curiosidade extremamente idiota, que eu nem sei porque que eu vou falar, é que ele gostava muito de manteiga de amendoim com chocolate. Uau, que coisa importante. E pra fechar esse vídeo de merda, a profissão civil do Simon, que era advogado, é uma baita de uma referência ao Demolidor da Marvel, que também é um advogado e que usa o tribunal pra fazer justiça. E olha só, também tem uma questão com olhos, né? Enfim, pessoal, muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Fique com Deus, que é a base de tudo, e tchau!